Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, entrevistas e debates aqui da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez agradeço a sua companhia e audiência de toda semana. Se você tiver uma sugestão de tema ou então de entrevistado, compartilhe com a gente. Envie o e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Bem, o Espaço Livre de hoje vai falar sobre um problema muito sério que tem se agravado com o uso da internet, a automedicação. Para falarmos sobre o assunto, eu recebo o médico psiquiatra Leonardo Maranhão. Doutor, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite, Daniel. Antes de nós começarmos a entrevista, quero ilustrar e compartilhar com o senhor e com o público de casa uma reportagem feita pela jornalista Natália Manginelli sobre o assunto, automedicação. Veja só. Carlos acordou com dor de garganta e não pensou duas vezes antes de consultar a internet em busca de um medicamento que o ajudasse. Sem nenhuma orientação, tomou um anti-inflamatório por conta própria. O resultado, dias no hospital e 3 meses de tratamento em casa para curar uma gastrite. Que na verdade foi um problema que eu mesmo causei, sendo que se eu tivesse procurado uma orientação ou visto um pouco melhor com um profissional adequado, eu poderia ter evitado, né? Então, remédio, às vezes eu pensava, até então eu pensava, bom, um remédio não vai fazer mal, né? Então daí depois que a gente passa pela situação, a gente percebe que o remédio realmente é uma droga. Se a gente não tomar na medida adequada, a gente na verdade está se envenenando ao invés de estar se tratando. A atitude de Carlos é muito comum entre as pessoas. Geralmente tomo remédio para dor de cabeça, para gripe, para dores musculares, sem prescrição médica alguma. Imagina, você sente a dor até passar no médico, aí se você toma um remédio, a dor já passou, né? Em média, 4 em cada 10 pessoas compram remédios sem orientação médica. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou aproximadamente 60 mil internações por intoxicação de medicamentos. Todo medicamento, inclusive os medicamentos de venda livre, eles têm os seus efeitos colaterais e essas pessoas não foram devidamente alertadas. Por exemplo, como a aspirina, ela tem um efeito nocivo sobre o trato gastrointestinal, especialmente o estômago, e existem muitos casos de hemorragia gástrica pelo uso da aspirina. Alguns medicamentos provocam alterações no ritmo cardíaco, outros provocam alterações na pressão arterial. Enfim, uma série de circunstâncias clínicas que podem surgir com os medicamentos e as pessoas deveriam ser alertadas quanto a isso. Sabe aquela dorzinha de cabeça que de vez em quando insiste em aparecer? Pois é, ela é a principal vilã nos casos de automedicação. Muita gente entra na farmácia sem saber qual é o medicamento ideal, pega qualquer um sem aconselhamento médico. O que antes era para ser uma dor inofensiva, acaba virando um problema grave. Os analgésicos também têm, a dipirona tem efeito colateral. Enfim, são medicamentos que podem trazer problema. A recomendação para a pessoa que tenha dor de cabeça frequente é que ela procure um médico que faça um diagnóstico preciso de qual é a causa da sua dor de cabeça e que lhe dê uma orientação segura de como se portar quando essa dor de cabeça aparece. O presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo orienta sobre os riscos de ouvir conselhos de parentes, amigos e pessoas que não são profissionais da área da saúde na hora de se medicar por conta própria. O cidadão, na verdade, ele não percebe que ele tem um direito que é importante, que lhe é assegurado, pelo qual ele paga, que é poder ser atendido por um farmacêutico em qualquer farmácia. A lei garante isso ao cidadão. Ele tem que fazer uso. Falta apenas educar a população para que ela compreenda que ela tem esse direito, deve utilizar esse direito. É o direito a ser atendido por um farmacêutico. A gente jamais deve pegar orientação sobre nada da saúde, mas principalmente sobre medicamento, com vizinho, parente, com outras pessoas. Para medicamento, o que funciona para um nem sempre vai funcionar para outro. Doutor, a automedicação é um hábito. Na verdade, não é um hábito, é um mau hábito que já persiste há muitos anos. Agora, o perigo também reside nesses medicamentos mais simples do dia a dia, para dor de cabeça, por exemplo, não é? Correto, Daniel. Na verdade, a automedicação
ela é um hábito e, como você disse, um mau hábito que persiste há muitos anos. E advém já, na verdade, do hábito e do folclore popular de uso de medicações naturais, ditas naturais, os fitoterápicos ou chás e ervas que eram utilizados de forma assim, como posso dizer, no primeiro momento para alívio da dor ou alívio do mal-estar. E a gente percebe que isso vem ocorrendo de uma forma assim cada vez mais maior nos últimos tempos. Agora tem um traço cultural, aquela história minha avó dizia que se eu misturar o chá de não sei o que com determinada substância, você vai melhorar a dor de estômago. Tem isso? Você acha que a automedicação, na verdade, é uma evolução desse traço popular e cultural? Sim, eu acredito que seja um fenômeno que realmente que advém desse comportamento humano de usar ervas e para poder aliviar o mal-estar, né, dessa crença, né, popular. E, na verdade, também ela tem a ver com outros fatores também. E a automedicação, ela ocorre, na verdade, em países em que existe uma estrutura do sistema de saúde ainda carente, ainda pouco estruturada, na verdade. E, com isso, o indivíduo em desespero, aflito, com dor, com dificuldade de agendar uma consulta naquele momento e não ter uma referência, na verdade, para poder discutir os seus sintomas, uma referência técnica, ele acaba realmente escutando um vizinho, escutando a comadre, escutando um amigo que já teve aquele sintoma e toma uma medicação. Isso é um grande risco. E com o advento da internet, esse problema se agravou? Muitas pessoas utilizam os buscadores de internet. Por exemplo, você entende que a internet colabora para a automedicação? Eu acredito que a internet é uma ferramenta maravilhosa que, infelizmente, a gente acaba ainda utilizando ela de uma forma inadequada. Na internet, a gente tem milhões de informações. Se você digitar uma palavra, por exemplo, digito lá autismo, me aparece um buscador com 11 milhões de dados. É um vasto campo de informações. E como eu devo lidar com isso? Existe uma forma de eu tentar selecionar toda essa informação? Na verdade, as pessoas buscam a informação na internet, por vezes em fontes ou em sites não confiáveis. Não existe no nosso país, como existe na Suíça há 15 anos, um órgão que regulamenta e certifica e dá um selo de garantia que aquele site é um site de confiança. A pessoa, por vezes, não sabe quem está falando ali por trás, ela busca a informação, ela acha um diagnóstico, busca um diagnóstico através daquele sintoma e, de repente, ela acha um tratamento, uma medicação e vai e compra e toma. E nem sempre, realmente, essa é a melhor forma das coisas serem realmente feitas. A gente observa que esse fenômeno está acontecendo em algumas faixas etárias específicas. Quais? Sobretudo em pessoas de 18 a 24 anos e em pessoas de 25 a 34 anos. Essas pessoas, que me parece não terem uma referência, eu costumo dizer aos meus pacientes que hoje em dia não temos mais um médico de cabeceira, o doutor de cabeceira. O que significa? Aquele doutor que a gente recorre nos momentos que a gente realmente sente algo. Hoje o médico... O doutor da família, o médico da família? Seria o médico da família hoje em dia. Nós temos que recorrer ao médico da família ou até a um farmacêutico de confiança, no último caso, para poder realmente nos inteirar e nos explicar o que está acontecendo com a gente. E, na verdade, o que eu observo hoje é que o doutor Google virou um doutor de cabeceira. Sim. Então, mas existem muitos fóruns na internet em que pessoas que não possuem informação na área de saúde colocam informações sobre medicamentos e suas possíveis aplicabilidades. É uma grande responsabilidade isso. Existem exemplos de pessoas que se utilizaram dessa informação e acabaram se dando mal? Sim, com certeza, Daniel. O que a gente observa é que existem fóruns de pacientes e fóruns de pacientes com determinadas patologias. E são fóruns assim, interessantes no sentido que eles podem ter uma ajuda mútua, discutir e conversar. Infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso e acabam propagando ou que tal remédio
não presta, ou que tal medicação me fez mal desta forma. E, na verdade, o que nós temos que entender é que o ser humano é complexo. O nosso organismo, ele reage de forma individual às substâncias. É importante sempre a gente ter um médico de referência que conheça o nosso corpo, que possa realmente entender como o nosso corpo reage às substâncias. Tendo essa informação que se dá através de uma anamnese, ou seja, através de uma consulta e através do registro de tudo isso, o médico pode realmente entender e predizer qual substância pode dar certo e qual substância pode dar errado, já que os efeitos indesejáveis, por vezes, eles podem ocorrer de forma imprevisível. Inclusive com medicamentos tidos como leves. Sim. Porque a mistura desses medicamentos podem se tornar perigosíssimas. Exatamente. Na verdade, o que a gente observa, como foi citado aí na reportagem, o que é mais comum a ocorrer são medicações que a gente acredita, tem a crença de ser leves, que são os antitérmicos, os anti-inflamatórios e os analgésicos. São medicações que tiram a inflamação, a dor e tira a febre ou mal-estar. O que a gente observa... Aqueles comprimidos populares de dor de cabeça, de cefaleia? Populares. Eles, na verdade, eles acabam realmente percorrendo todo o organismo, estômago, intestino, fígado, rim, sangue, e pode acarretar alterações, seja gastrites, alterações intestinais graves, pode levar à toxicidade do fígado, pode levar à toxicidade renal. Enfim, o que a gente observa é que existe uma percepção do indivíduo, uma percepção errônea da população, que essas medicações são leves, que elas são inócuas, que elas não causam nenhum problema e que elas estão ali à mão e podem ser utilizadas da forma que elas assim acharem que devem utilizar. E isso é um risco muito grande. Realmente a gente já percebe que existe pouca propaganda no sentido de educar as pessoas de como utilizar a medicação, de educar como utilizar a medicação e, sobretudo, dos riscos de se automedicar. E o senhor comentou sobre aquela faixa etária. Então, sobretudo, os mais jovens se automedicam. Sim. É isso? Na verdade, o que existe é uma pesquisa que foi encomendada e feita por um órgão independente britânico. Na verdade, tem 2 órgãos independentes britânicos que fez essa pesquisa em 2011. E, na verdade, o que eles constataram é que as pessoas dessas faixas etárias são as pessoas que mais buscam informações de saúde na internet. Na verdade, existe um dado hoje que no Brasil, cerca de 86% das pessoas com acesso à internet buscam informações sobre saúde, sobre medicação, sobre diagnóstico na internet. Isso é um valor muito elevado. Mas eu perguntei isso porque eu quero completar dizendo que existe um mercado ilegal. Sim. Sobretudo os jovens consomem esses produtos vendidos na ilegalidade nas academias de ginástica e também em clínicas de estética. Perfeito. São medicamentos que têm o objetivo de deixar as pessoas com o corpo mais atlético, perda de peso, perda de gordura, enfim. Isso entra também como automedicação? Você entende que esse é um outro problema? Eu acredito que seja um outro problema. A cultura da beleza, a busca do belo, a busca do ser aceito socialmente, a busca de ser jovem eternamente, realmente faz com que as pessoas elas sejam atraídas e sejam conquistadas por um mercado que promete realmente resultados a curto prazo e que não tem embasamento científico comprovado. Mas muitos utilizam medicamentos muito fortes sem nenhum tipo de orientação médica, né? Muitos utilizam, existem casos notórios aí, realmente que a mídia já colocou de usos de anabolizantes e que tiveram realmente uma alteração hepática grave com internação prolongada. Existe pessoas que passam creme e acreditam que por ser tópico o creme não vai causar nenhum mal e muitos desses cremes... Tem até um caso emblemático que recebeu muita repercussão nos portais de notícias de uma modelo que utilizou um produto, um creme, Sim. hidrogel, se não me engano. Sim. Teve um problema muito sério, não é? Exatamente. Então, na verdade, assim, toda e qualquer substância, ela corre um risco muito grande à saúde. E as pessoas, às vezes, em busca realmente de obter, seja beleza, seja estar jovem ou aparentar jovem, eles realmente não calculam os riscos
de estar realmente se oferecendo como uma cobaia. E o canabidiol? O senhor tem acompanhado? Tenho acompanhado o canabidiol. Foi autorizada a venda no Brasil? Sim. Na verdade, o que a gente observa é o seguinte, que as pessoas confundem a substância pura com o derivado da substância. São coisas completamente diferentes. Não, mas eu digo, as pessoas se automedicavam. Sim. Ou melhor, os pais das crianças com epilepsia importavam na ilegalidade o canabidiol. E você entende que é um desespero. É um desespero. Na verdade, casos que eu pude acompanhar pela mídia, eu via pais que realmente tentavam todas as medicações para controle de convulsão e não obtinham benefício e realmente no desespero importavam isso. É um risco muito grande, já que você não tem a origem desse produto. Se você tiver qualquer problema, você não tem para quem realmente reclamar, você não tem a segurança de ter um produto controlado, com validade. E realmente, eles realmente, no desespero, assim, creio eu, eles davam aquela medicação realmente para a criança sem saber a origem. Isso é muito, muito perigoso. Doutor, importante esse assunto, a gente vai continuar daqui a pouco. Eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco nós continuamos a entrevista com o doutor, o psiquiatra Leonardo Maranhão. Até já. Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje recebendo o médico psiquiatra Leonardo Maranhão. O tema da nossa entrevista é sobre os perigos da automedicação. Doutor, falar de automedicação é falar também de facilitação de venda. Sim. Onde a corrente costuma quebrar? Então, na verdade, o que eu percebo, Daniel, é o seguinte. Infelizmente, em nosso país, assim, é fácil, você anda pela cidade e você observa a quantidade de estabelecimentos, pontos de venda, e você entra numa farmácia e você observa o quanto é oferecido nos balcões medicações. Eu tive a oportunidade de frequentar outros países em congressos e realmente por curiosidade, entrei em outras farmácias de outros países e isso não acontece. Então, eu acredito que, na verdade, existe uma regulamentação ainda muito ainda fraca nos pontos de venda. É justamente aí que eu queria falar, porque assim, existe uma cadeia que compreende a venda de medicamentos. Isso é os órgãos públicos, os profissionais, os laboratórios e os pontos de venda. Em relação às travas impostas pelos órgãos públicos, você entende que elas são eficientes? Eu acho que elas estão melhorando. Eu acho que foi um avanço com relação com o controle dos antibióticos. Eu acho que foi um avanço com relação à dificuldade em se pedir, na verdade, o consentimento informado do paciente, que assine o consentimento informado para o uso de medicações para emagrecer, como a sibutramina. Eu acho que foi louvável a postura com relação à restrição do uso de afepramonas. Eu acho que muitos outros medicamentos que não tinham um poder teratogênico, como a talidomida, isotretinoína, realmente foi um avanço. Porém, eu acredito que ainda falta um pouco mais. Eu acho que precisamos estar atentos com essas classes realmente de analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. Eu acho que deveríamos ter mais controle com relação aos medicamentos controlados, que eu ainda vejo pacientes falando que conseguem medicações aí, não sei como. E eu acho que também devemos educar melhor as pessoas, porque realmente se existe a oferta de um lado que é mal controlada e existe uma procura realmente que é desenfreada e é irresponsável, realmente fica difícil a gente obter o sucesso com relação à automedicação. E como os laboratórios se posicionam? Porque um especialista, certa vez, me disse, ele questionou, na verdade, o interesse dos laboratórios em frear a automedicação. Que avaliação o senhor faz? Então, na verdade, o que eu observo assim é que esse assunto da automedicação, apesar de ser muito importante, eu acho que deveria ser mais debatido. Na verdade, o que eu assim entendo que os laboratórios, eles, na verdade, o que eles batem realmente como ponto central é que a medicação tem que ser de qualidade. Então, eles, na verdade, questionam, uma quantidade enorme de possibilidades que o próprio paciente encontra na farmácia como alternativas das medicações que eles chamam de qualidade. É algo que realmente deixo aí a cargo dos órgãos realmente avaliar melhor tudo isso e ver
se existe isso mesmo ou não, realmente, se é só uma coisa que eles realmente falam ali ou se é realmente uma coisa que é real mesmo, nesse sentido. E os profissionais, médicos e farmacêuticos? O quanto, bem lembrado, o quanto os propagandistas dos laboratórios podem contribuir para essa situação? Eu acredito, na verdade, assim, que o propagandista de laboratório, eles podem realmente não só... O senhor é médico, acho até importante compartilhar com o nosso público, as pessoas que não sabem o que um propagandista faz, explica para o nosso público qual é a função do propagandista. A função do propagandista, na verdade, é de ir lá e apresentar e lembrar ao médico dos produtos que ele está assim, representando. Os benefícios, apresenta os trabalhos que embasam essa medicação e possibilidades de uso, na verdade. Então ele passa no consultório, conversa com o médico, apresenta as facilidades e as aplicabilidades do remédio e deixa algumas amostras, é isso? Mais ou menos. E alguns trabalhos científicos mais recentes que realmente, que para você ler e se você assim julgar interessante usar ou não aquela medicação. Perfeito. E na verdade o que eu vejo é que eles param aí. Eu acho que eles deveriam, na verdade, acho que é compromisso deles também alertar e passar a informação para o médico, de falar com o seu paciente, porque a educação começa no contato com o médico e o paciente, na relação médico-paciente. Eu acho que o médico tem o dever de alertar o paciente da importância de tomar a medicação corretamente. Existe um dado que 50% dos pacientes que utilizam a medicação utilizam de forma errada. 50%? Metade de quem utiliza medicação utiliza da forma errada. Um número preocupante. É preocupante. Então, se você alerta o paciente, eu tenho o hábito de fazer um quadro, imprimir. Antigamente falava-se que o médico escrevia-se de forma dúbia. A letra cursiva gerava a possibilidade de venda de medicação diferente daquela, ou de quantidade diferente daquela que deveria ser sido tomada. Houve-se um avanço com relação a isso, com a exigência de prontuários eletrônicos, com a exigência de que a receita fosse impressa. Isso melhorou muito com relação a esse problema. Eu acredito que falta ainda aos colegas médicos e também aos propagandistas também alertar os colegas que alerte aos pacientes, que passe a informação ao paciente de que a medicação deve ser tomada daquela forma, qualquer problema entre em contato. Eu vejo que, eu li recentemente que 2 países, eles são campeões em contato do médico com o paciente via e-mail, falando da internet novamente. Sim. Que é o México e a Índia. Os pacientes têm o hábito de mandar e-mail para o médico para tirar dúvidas. Eu acho que tem que ter mais contato entre o médico e o paciente fora da consulta, no sentido de que dúvidas ocorrem, o tempo de consulta é limitado, dúvidas vão ocorrer ao longo. Eu tomo tal remédio, posso tomar com esse? Então o senhor acha que é possível utilizar a internet, por exemplo, para consultas preliminares? É possível? Eu acho que consultas preliminares não. Até o nosso órgão, o Conselho Regional de Medicina, ele realmente tem uma posição bastante dura e contrária à consulta pela internet. Isso não é realmente liberado para o médico realizar. Mas eu acredito que a ferramenta a internet, ela pode ser utilizada para um médico ter um contato com o paciente da mesma forma que ele tem pelo telefone. Esclarecer dúvidas pequenas e pontuais. Se ele tiver alguma dúvida, volte em retorno para nós termos uma conversa. Agora, em casos, a internet não poderia ser uma boa ferramenta para casos de avaliações de problemas dermatológicos? Uma vez que a avaliação é feita visualmente? O que a gente percebe hoje em dia que a internet tem sido utilizada para comunicação entre os médicos. Por exemplo, eu tenho um caso aqui, estou avaliando um paciente e tenho dúvida com relação àquela lesão. Eu bato uma foto, mando para um colega que talvez tenha mais experiência com aquele tipo de lesão e a gente conversa e discute e eu posso dar um melhor atendimento ao paciente. O Facebook das patologias seria entre os médicos? Existe. Utilizar a tecnologia? Existe, ela realmente pode ser utilizada para trocar as informações. Sim, é muito interessante isso. Agora, do ponto de vista legal, o senhor já ouviu falar em algum caso em que o Google foi acionado judicialmente ou outras empresas de tecnologia, outros buscadores, para que tirassem páginas do ar? Infelizmente, com relação à saúde, isso nunca vi falar. Faltam políticas legais? Eu acho que faltam políticas legais, eu acho que falta regulamentação.
Eu acho que, na verdade, o Google ele é uma grande biblioteca a céu aberto aí de informações que cada um pode colocar o que quiser lá dentro e está de fácil busca. E, na verdade, as pessoas não são preparadas, não estão preparadas para poder selecionar essa informação. Ao digitar um interesse, você tem que ser bem específico no que você quer, você tem que realmente checar a origem desse site, você tem que ver se aquela informação é confiável e você acha que você deve, além disso, imprimir. Eu oriento aos meus pacientes, se você tem dúvida, imprime e me traz, vamos conversar juntos. Eu acho que você deve conversar com um especialista que entende sobre aquilo, que pode te esclarecer os pontos duvidosos, que pode realmente te trazer mais informações sobre aquilo. Outra coisa extremamente interessante que antigamente existia, e ainda existe na verdade, é a bula médica. A bula médica, ela serve para você falar com o seu médico a respeito daquilo que está te causando. Mas elas estão, muitas empresas, muitos laboratórios disponibilizam as bulas agora na internet para consulta. Sim, eu acho que a bula, assim como todas as informações que estão disponíveis, elas servem para a gente se comunicar e tentar entender o que é melhor. Eu brinco e falo para os pacientes assim, eu acho que o padeiro entende bem de fazer pão, eu acho que o engenheiro entende bem de construir pontes e estradas, e o médico estudou muitos anos para poder fazer um diagnóstico e dar um melhor tratamento. Eu acho que cada um deve ficar na sua área. Eu acho que, na verdade, você pedir informação para a vizinha, ou você pedir informação para pessoas leigas, realmente é muito perigoso. E você também acreditar no que está escrito na internet, eu acho que é um risco muito grande, na verdade. Eu me lembro muitas pessoas, quando desconfiavam que estavam com uma doença um pouco mais grave, eu acho que você que está em casa concorda comigo, muitas pessoas, ao ter um diagnóstico do médico, sempre comentavam com os familiares, eu acho que eu vou a um outro especialista para ter uma segunda opinião. O fato de você fazer uma consulta preliminar para identificar aquela patologia, aquela doença ou aqueles sintomas na internet, vale como a primeira opinião só para você confrontar a informação do médico, mas sem a compra de medicamento? Doutor, eu li isso. É verdade? Eu acho que é interessante, extremamente interessante. Eu acho que, na verdade, muitos pacientes, eles chegam já com um papel impresso. Isso é muito interessante. Eu falo assim, me fale primeiro a sua história, me fale primeiro o que você está sentindo, depois vamos discutir o que você encontrou. Eu acredito que, na verdade, assim, todo mundo no desespero quer buscar realmente saber o que está acontecendo consigo. Eu acho que é válido você entrar na internet, é válido você entrar no Google e tentar procurar e imprimir tudo que você encontrou. E é também válida a postura do paciente em questão, em que ele traz e discute com o médico. Eu acho que nós, na verdade, com relação à saúde, eu penso que questões como prevenção e qualidade de vida deveriam ser mais reforçadas e mais evidenciadas. E questões como diagnóstico e tratamento, eu acho que deveriam ser orientados não sei, por exemplo, a gente vê com várias propagandas dizendo assim, qualquer sintoma procure seu médico. Entendi, perfeito, legal. Doutor, gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público, também fizesse um alerta para os perigos da automedicação. Nós estamos encerrando o programa, gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público e falasse os perigos da automedicação estimulados por esses tutoriais da internet. Eu gostaria de dizer à população que a medicação realmente não é um alimento, não é uma bala, medicação é coisa séria, medicação tem riscos indesejáveis, riscos secundários, riscos que podem levar você a ter problemas graves de saúde. Eu gostaria que vocês repensassem, que vocês tivessem um médico de confiança, que vocês pudessem tirar todas as suas dúvidas. E evite, assim como você faz com o seu bebê e não dá nada e leve ele ao pediatra 10 mil vezes se for necessário, faça isso com você também. Porque a saúde realmente é a base de tudo. Importante, muito obrigado, doutor Leonardo Maranhão. Volte mais vezes aqui ao Espaço Livre. Muito obrigado. O Espaço Livre de hoje está terminando, mas nós vamos continuar a falar sobre os perigos da automedicação. Acompanhe a nossa programação. Agradeço muito sua companhia. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.